Boa noite. Povo sem janta, boa noite. Povo sem janta, mas animado e sem preguiça. Boa noite. Aí sim, sem chumbo na canela, né, meu amigo? Irmãos, estava falando para o Hélio aqui, ó. Não vale. Tem 2 anos, esse é o 3º ano, que eu estou querendo compartilhar uma palavra inspirativa com a congregação, e eles não deixam. Os caras estão me enquadrando, querendo que eu fale de doutrina. O negócio é falar da doutrina. Mas eu sei que é da vontade de Deus que a gente fale dessa doutrina santa e amada, que a gente resgate muitas coisas que ficaram aí paradas ao longo do tempo e que nós necessitamos delas para a nossa vida cristã. Então eu compreendo que é necessário, mas eu estou com muita vontade de voltar a ministrar uma palavra inspirativa para a congregação. Queria dar continuidade na conversa que tivemos no período de feriado de carnaval, onde conversamos sobre vencer a preguiça natural e espiritual, onde falamos sobre gestão financeira, vida profissional. E se você já venceu a preguiça, se você tomou a cruz, se você está buscando aplicar no teu coração um ajuste no tocante à sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, só te resta uma coisa, que eu tenho certeza: você quer ser uma pessoa próspera, você quer poder ter para contribuir, ter para si e para contribuir para os demais. Porém, nós não podemos deixar de falar um item que a Bíblia trata acerca de uma riqueza vinculada. Porque essa riqueza bíblica, ela é desvinculada à avareza e vinculada à generosidade. A riqueza mundana, ela é vinculada à avareza. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, menos reparte. Quanto mais tem, menos desfruta. Quanto mais tem, menos doa. Então essa é uma riqueza mundana, não é uma riqueza celestial. A riqueza celestial, ela está vinculada a um coração generoso, a um coração grato, e não a um coração avarento. É muito importante a gente colocar esse contraponto, porque isso é parte da doutrina de Cristo e dos apóstolos, bem como uma observação bíblica para que nós não sejamos vencidos por Mamon, um Deus desse século, Deus da grana, o dinheiro, ok? E no processo da vida da igreja, eu estava dizendo a vocês ano passado que há uma grande facilidade de uma compreensão equivocada das coisas que são ajustadas. Eu me recordo de que um tempo nós estávamos ajustando sobre uma expressão grupo caseiro para a igreja na casa. Deixamos de usar a expressão grupo caseiro. Paramos de usar essa expressão. E ao pararmos de usar essa expressão, nós começamos a incorporar a expressão a igreja que reúne na casa do irmão tal, do irmão tal, do irmão tal. Por que fizemos essa migração de expressão? Porque nós queremos ser o mais próximo da Bíblia possível, queremos ser o mais bíblico possível, inclusive nas nossas expressões. Qual seria nosso equívoco? Mudou-se a expressão de igreja na casa, de grupo caseiro para igreja na casa, então paramos de nos reunir nas casas. Por que mudou a expressão? Não mudamos a prática, nós não mudamos a ação, nós não mudamos a atitude, nós mudamos a expressão usada para que ela pudesse ter um cunho neotestamentário, um cunho mais bíblico. Outra palavra, outra atitude e expressão que nós paramos e que nós ajustamos, a forma de se catequizar alguém. Então nós corrigimos o aspecto da autocatequese. Então da mesma maneira, a expressão catequese, nós corrigimos o aspecto de como catequizar. O que é que nós estávamos praticando? Nós praticamente fazíamos as pessoas se autocatequizarem.
Então nós ajustamos a prática da catequese de maneira que os irmãos pudessem catequizar os demais e eles serem catequizados conforme o Novo Testamento. E também melhoramos a questão da supervisão da catequese dentro da igreja na casa. E o que eu percebo em alguns discipuladores e em alguns irmãos? Agora não tem mais catequese. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente ajusta uma prática, para que a gente não esqueça que a prática está apenas sendo ajustada, aperfeiçoada e melhorada, e não esquecida, e não colocada de lado. Nós só vamos parar de praticar aquilo que não é bíblico. Aquilo que é bíblico é nosso dever praticar, é nosso dever continuar fazendo conforme a vontade de Deus. Então vocês percebem que há uma distância entre aquilo que às vezes a gente expressa e aquilo que eu vejo alguns praticando, tirando a responsabilidade de ser catequizado e de catequizar. Terceiro ajuste que fizemos, sobre a questão dos vínculos gerais e vínculos específicos. Insistimos de que precisamos, como igreja, viver abundantemente os vínculos gerais. Insistimos e insistimos e insistimos que tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. Então o irmão é responsabilidade minha. E como alguns começaram a interpretar, agora não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém, agora ninguém precisa cuidar da minha vida. É como se os vínculos gerais substituíssem os vínculos específicos, e tampouco foi isso que fizemos. Nós estamos apenas corrigindo uma prática equivocada e ajustando conforme está no Novo Testamento. Então nós temos que ter muito cuidado quando o presbitério ajusta a prática da igreja, para que a gente não erre na hora de fazer. Porque o que nós queremos corrigir não é para piorar, é para merolhar, é para que a igreja seja mais semelhante a Jesus, para que nós aproximemos-nos mais do Novo Testamento. Então essas três coisas, eu percebi que houveram desvios na hora de fazer, na hora de praticar. Os irmãos pararam de dar a devida importância para esses aspectos. A quarta coisa que eu vi sendo corrigida, isso me recordo que foi até Júnior que ministrou para nós, sobre uma expressão que usávamos acerca das contribuições. Nós sempre usamos a expressão dízimo e oferta, dízimo e oferta. A vida inteira usamos a expressão dízimo e oferta. E nós tivemos coragem de olhar o Novo Testamento e querer ver no Novo Testamento qual que era a expressão mais apropriada no tocante às contribuições. E ao invés de continuarmos usando a expressão dízimo e oferta, nós passamos a usar a expressão contribuição. O que aconteceu com alguns irmãos? Agora não precisa mais contribuir. Entende como é que a nossa cabeça funciona? Então, o presbitério tem que estar o tempo inteiro atento para esses ajustes finos na igreja. Porque senão a igreja, ao invés de melhorar, ela começa a piorar. Ela começa a cair em declínio. Por exemplo, nós temos o compromisso de estarmos juntos todos os encontros. Por que hoje está faltando tantos irmãos? Será por quê? Mudou a Bíblia? Será que adoeceu tantas pessoas ao mesmo tempo? Viajaram tantos de um dia só? Possivelmente não. Possivelmente essa parte da doutrina no coração daqueles que faltaram, ou boa parte, ou a maior parte daqueles que faltaram, está em declínio, está necessitando ser resgatada, ser restaurada. E é nossa função como presbíteros na casa de Deus, observar aquilo que a igreja está fazendo, que não está de acordo com a palavra de Deus, que está fazendo, que precisa ser ajustada, ou que está deixando de fazer, e assim a gente ir corrigindo gradativamente, com paciência, mas a gente tem que corrigir mesmo. Então, meus irmãos, não é o fato de nós ajustarmos a expressão que nós precisamos abandonar a prática. Eu ajustei a expressão igreja na casa, eu não abandonei a prática de me reunir nas casas. Eu ajustei a expressão vínculo geral e vínculo específico, eu não abandonei a prática de ter discipulado, de ser fundamentado. Não mudamos nada disso. Nós ajustamos a prática da catequese, nós ajustamos a prática, a atitude e a expressão da palavra dízimo e oferta, mas nós não podemos abandonar a prática dessas coisas. E eu queria falar sobre prosperidade financeira, mas vinculada à questão de contribuição. É impossível você ser uma pessoa próspera, sem ser avarento,
sendo próspera do ponto de vista bíblico, sem ser generoso. É impossível. Se você se tornar próspero fora dos moldes bíblicos, você será um próspero avarento. E isso não é prosperidade que procede do Senhor, isso é coisa mundana, isso é coisa de Satanás. Porque todo avarento, o Deus dele é o dinheiro. Todo avarento tem isso dentro de si. Ele não faz do dinheiro um servo para si. Ele não faz do dinheiro um escravo que trabalhe para ele. Ele se torna um escravo do dinheiro. Então o dinheiro passa a ter mais valor do que as pessoas, porque ele trabalha por causa do dinheiro. Então o fim da vida dele é ficar rico, é ser uma pessoa de posses e de bens. E isso não é bíblico. Conforme nós estudamos, aqueles que querem ficar rico caem em condenação e laço do diabo. Não é aqueles que Deus quer fazer dele rico, é aqueles que buscam esse tipo de riqueza. Irmãos, a bênção do Senhor enriquece, conforme diz Provérbios, e com ela não traz desgostos ou não acrescenta dores, conforme algumas traduções. Quando Deus te abençoa, você se torna rico, e você não tem dores e nem desgostos com a riqueza, porque é Deus que quis te tornar próspero, Deus que quis fazer de você rico. E nós precisamos parar para meditar nessas coisas, porque de um lado nós temos a necessidade de não sermos preguiçosos, de um lado nós temos a necessidade de sermos produtivos, de um lado nós temos a necessidade de sermos proativos, de sermos melhores profissionais, de não nos contentarmos com a pobreza divina da preguiça. Por outro lado, nós precisamos aprender a como administrar a riqueza que Deus dá, a prosperidade que vem do Senhor. Então vocês imaginam como é que deve ser a vida de um pastor? Ele tem que estar preocupado o tempo inteiro com os desvios de uma igreja. E essa questão do uso do dinheiro é um desvio que nós precisamos estar o tempo inteiro, de fato, preocupado com ela. Irmãos, eu queria ler com vocês, eu estava com os textos na palavra de Deus e fiquei pensando hoje, assim, lá em casa, até peguei a Bíblia de novo para pegar um monte de textos que tem no meu coração, e me veio uma orientação da parte do Senhor, ministrar apenas 2 textos do Novo Testamento, e tentarmos entender esses 2 textos, porque esses dois textos, eles são a expressão prática da administração financeira. Como essas pessoas faziam com dinheiro, como eles se comportavam com dinheiro. Então, ao invés de eu ler vários textos, eu vou ler esses 2 textos com vocês e vamos estudar os 2 textos hoje. Vamos tentar entender, conforme Deus pensa, esses textos. Antes de lermos, eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa contente com aquilo que Deus te deu, ou que Deus te dá? Você é contente com isso? E coloca na pauta da sua meditação aí que eu não estou falando das pessoas preguiçosas. Estou falando de pessoas que trabalham, pessoas produtivas. Estou falando de pessoas que fazem por onde. Eu estou perguntando para esse tipo de gente. Se você é preguiçoso, você tem que primeiro corrigir a tua preguiça, porque os seus resultados não estão de acordo com aquilo que você poderia produzir. Então você tem que corrigir um problema que você tem. Eu estou perguntando para aqueles que trabalham, para aqueles que produzem, para aqueles que têm o labor adequado. Você é satisfeito? Você tem contentamento com aquilo que Deus está te dando? Segunda pergunta que eu te faço: você tem gratidão a Deus por aquilo que você tem, ao invés de ter problemas por aquilo que você não tem? Há isso no teu coração? Como é a tua vida nesse aspecto? Porque, irmãos, gratidão é fruto de quem entende que Deus dá para ele o que ele precisa, não o que ele quer. E ingratidão é diretamente ligada à pessoa que acha que Deus está sendo injusto com ele. Todo ingrato acha que Deus é injusto, porque ele pensa assim: eu merecia mais. Mas Deus dá para fulano, Deus dá para Beltrano, Deus dá para ciclano, para mim Deus não dá. Então ele tem um coração ingrato. E todo ingrato tende a ser avarento.
É uma sequência de comportamento. Porque o ingrato acha que ele tem pouco. Porque ele faz uma comparação daquilo que ele acha que deveria ter, e não daquilo que Deus deixou ele ter. Então, como ele faz um comparativo com aquilo que ele acha que deveria ter, ele tem um coração ingrato. E ao ser ingrato, ele necessariamente se torna uma pessoa avarenta. Ele deixa de ser uma pessoa dadivosa. Por quê? Porque a arma que ele tem para manter mais posses é não ser dadivoso, é não ser generoso. Porque como é que ele faz a compensação entre aquilo que ele gostaria de ter e aquilo que efetivamente ele tem? É não sendo generoso. É achando que a melhor maneira dele compensar isso, e no seu subconsciente ainda tem um engano, de achar que justifica ele não ser generoso, porque, ora, Deus não dá para ele o suficiente, então ele fica por trás dessa sua ingratidão, acusando a Deus sem saber. Todo ingrato acha que Deus é injusto. Coloque isso no teu coração. Toda ingratidão é fruto de você achar que Deus é injusto. Porque você acha que você não tem o suficiente, que Deus não te deu o suficiente, que você precisaria de mais e não veio mais. Então você termina inconsciente ou conscientemente atribuindo a Deus a culpa de você não ter e não possuir. E isso é extremamente maléfico para a tua vida. Isso te atrapalha muitíssimo na sua relação com Deus e na sua relação com o dinheiro. Deus quer que a gente tenha uma visão de gratidão. Sermos gratos pelas coisas que Ele nos dá, que Ele nos permite ter. Repito eu, estou falando de pessoas que não são preguiçosas, de pessoas que são produtivas, pessoas que usam o seu tempo com coisas produtivas, com coisas que deem retorno de forma efetiva. Não estou falando para aqueles que são preguiçosos. Os preguiçosos vencem primeiro a preguiça e depois você pega essa pregação de hoje e aplica na sua vida. Porque você tem um problema muito mais grave. Você tem pouco porque você produz pouco, porque você trabalha pouco. Então você tem mais defeito do que o ingrato. Você é um preguiçoso ingrato. Então você precisa corrigir primeiro a sua preguiça, para depois você corrigir a ingratidão no teu coração. Eu quero destinar essa palavra às pessoas que estão buscando ter o labor correto, bíblico, mas ter o coração certo no tocante a como mexer com o dinheiro, a como administrar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a espécie ou a raiz de todas as espécies de males. Quando você ama dinheiro, você está vinculando a tua vida ao mal. Você tem que amar Jesus. Você não pode amar dinheiro. Aí você me escuta falar assim, então não é para amar dinheiro, é para jogar dinheiro fora. Eu estou falando para você ser um excelente gestor financeiro. E um gestor financeiro não pode amar o dinheiro. Ele tem que ser grato e generoso a Deus, sempre. Ele tem que ter esse coração a Deus. Beleza? Outra pergunta e outra colocação que gostaria que você fizesse. De onde vem tua riqueza? Quem é que te faz próspero? Quem é que faz com que você tenha, muito ou pouco, o que entra na tua vida, o que entra no teu caixa? Quem é que te produz essa riqueza? Isso é muito importante você fazer essa pergunta. E eu vou dizer para você por quê. É muito comum os homens acharem que o que ele tem é fruto do seu labor e trabalho. E aí ele passa a ser uma pessoa que não atribui a Deus as bênçãos de sua vida. Aí ele passa a orar assim, Deus, obrigado porque eu tenho dinheiro, porque eu mereço ter. Então ele começa a achar que o que ele tem é por merecimento e não por misericórdia de Deus, e não por bondade de Deus. Faça uma comparação sempre. Vai ter sempre alguém na vida que trabalha mais que você e tem menos que você. Porque Deus quis que aquela pessoa tivesse menos e que você tivesse mais um pouco. Isso é Deus que decide, não é você. Deus organizou a sociedade dessa maneira porque Ele conhece os corações. Ele sabe o que vai rolar na vida de cada ser humano. Deus conhece o hoje, conhece o amanhã. E Ele, para guardar você para Ele, conforme esse texto que Judas nos leu hoje, existe uma corda de amor. Deus nos amarra com essa corda de amor. E essa corda de amor, às vezes, é deixar a gente com menos recursos no bolso. Às vezes é com essa corda de amor que Ele te mantém a Ele. Porque Ele sabe que você, se tivesse demais, você abandonaria Ele facilmente. Então Ele te ama tanto a ponto
de dar para você apenas o que você consegue administrar e que você consegue gerir sem fugir da presença dEle. E por vezes, as pessoas que não têm o que acham que deveriam ter, têm um coração ingrato a Deus, porque acham que deveria ter mais. Cuidado com o teu coração. Deus te dá o que você precisa, não é o que você merece, é o que você precisa, porque Deus te ama a ponto de não querer perder você para o reino dEle. Amém? Vamos ler então, vamos para 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos tentar aqui não fazer um estudo aprofundado, porque nós teríamos que pegar quase que palavra por palavra, mas vamos pegar boa parte das palavras aqui usadas pelo apóstolo, para ver o que Deus tem para nos falar nessa noite acerca da administração financeira. E Paulo aqui nos dá uma indicação clara de como a gente pode se tornar ricos. Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo diz que há uma graça que ele queria que nós conhecêssemos. Ele escreve com um projeto, o projeto de que conhecêssemos uma graça que vem de Deus. E essa igreja da Macedônia tinha uma graça dada por Deus. E nós precisamos entender qual graça que é. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância da alegria. Irmãos, o primeiro paradigma que a igreja da Macedônia quer nos ajudar, que nós temos que quebrar, é que não é o fato de eu passar por tribulação que eu tenho que ficar embrutecido, que eu tenho que me tornar uma pessoa amarga. Eu tenho dito a vocês que paz não é ausência de problema, paz é uma pessoa. E a igreja da Macedônia, ela passou por muita prova de tribulação, só que eles manifestavam abundância de alegria. Tem pessoas que, em nome da sinceridade, fica com o rosto embrutecido para mostrar que não está bem. Pessoas assim são pessoas governadas pela alma e não pelo Espírito Santo. Quando Jesus é pastor e bispo da sua alma, você não é refém das tuas emoções, que são circunstanciais. E essa igreja começa a nos ensinar que em meio às tribulações, há muita tribulação, eles manifestavam profunda alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Aqui tem um ensinamento para os pobres. O pobre pode ser mão de vaca. O pobre tem tendência de ser mão de vaca. Porque ele parte do princípio que ele é pobre. Então a função dele é ganhar, não é dar. A parte dele na vida é receber, não é doar. Essa igreja nos dá uma aula. A aula que o pobre pode ser generoso. Eu me recordo de conversar esse tema na igreja na casa. Eu quero aplicar uma situação da igreja na casa. Todos os irmãos aqui que estão nas igrejas nas casas, existe uma cesta do amor, material que a gente doa para dar para pessoas mais pobres que nós. E você sabe que uma coisa que é automática no coração do pobre, eu não posso dar. Aí eu pergunto para você que tem essa atitude no seu coração, você não conseguiria ir no supermercado comprar um sabonete que custa R$ 90 centavos, R$ 1? Será que te faria falta da sua pobreza, pegar R$ 1 da sua poupança, ou do dinheirinho que entra na sua vida, ir no supermercado e comprar um sabonete para deixar na cesta do amor? Eu falo para você, não faria. Agora eu te falo uma coisa, há uma grande diferença entre você tomar um banho com sabonete e sem sabonete. Então a generosidade não tem a ver com o tanto que você tem a ver com o coração que você tem.
É diferente as coisas. O pobre pode ser generoso. O pobre tem que perder esse complexo de achar que ele é vítima na vida e que a função dele é ganhar. Aqui tem uma igreja que Paulo quer nos apresentar, uma igreja que havia uma graça recebida. Então a primeira graça é que em meio a muitas provas de tribulação, eles eram generosos de alegria. A segunda lição que essa igreja nos dá, que em meio ao excesso de pobreza, eles eram abundantes em generosidade. Então, duas lições que nós já aprendemos com essa igreja e que nós temos que aplicar isso em nossa vida. Se você é um irmão que tem poucas posses, aprenda que Deus quer que você aprenda que na profunda pobreza você pode superabundar na grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, eles usavam as posses que eles tinham, e se era pobre, era pouca, e Paulo fala assim, não apenas conforme o que eles possuíam, mas eles eram tão abundantes na generosidade que queriam dar mais do que as suas próprias posses. Paulo está querendo dizer assim, olha, eles preferiam cortar um pouco do que eles podiam comer para poder dar para os outros. Generosidade, meu querido, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem a ver com o teu coração, a relação que você tem com grana, com dinheiro. Toda pessoa ingrata, ela é mesquinha, ela não é generosa na doação. Porque ela é apegada à mentira de achar que porque tem pouco, não precisa dar nada. E pior, vocês vão ver lá na frente, que toda pessoa que se comporta assim, o maior problema é que ela tem pouco e a vida, e Paulo vai ensinar isso, que a vida cristã vai fazer com que ela tenha menos ainda. Porque há uma lei de semeadura e de colheita que Paulo ensina mais na frente. Então nós precisamos aprender essa segunda lição, a lição de sermos generosos nas nossas pobrezas. Quero fazer menção a Jesus naquele gasofilácio, onde as pessoas estavam depositando suas contribuições e suas ofertas, e que ele pede a seus discípulos para verem aquelas ofertas, e ele mostra a oferta da viúva pobre. Não é por acaso que Jesus nos dá esse exemplo. E aí ele vê muitas pessoas ricas dando muita grana, e vê uma mulher pobre dando uma moeda, e pergunta a eles, quem, pois, vocês acham que deu mais? Essa é a pergunta que Jesus fez. Ah, mas claro, aqueles que deram muito. Não, vocês estão completamente errados. Quem mais deu foi aquela senhora pobre, porque ela deu o que tinha. Vocês estão vendo que Jesus não está olhando a quantidade de dinheiro, ele está olhando para o coração de quem está dando. Se o que ele está dando é algo que de fato serve para ele como parte do sacrifício da sua oferta. Deus não está olhando se você dá 1.000, se você dá 5.000, se você dá 1 centavo. Deus está olhando para a proporção daquilo que Ele te abençoa para aquilo que você devolve. Há uma correlação da parte do Senhor. E nós precisamos aprender a relacionar isso na nossa vida pessoal. Pensa direitinho na maneira com que você faz hoje com a tua vida pessoal. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor. Queridos, eu queria que Paulo tivesse começado esse capítulo com esse versículo.
Se Paulo tivesse começado esse capítulo com esse versículo, eu acho que didaticamente, para a nossa cabeça seria mais fácil. Para mim, Paulo podia ter falado assim: olha, todos aqueles que dão a sua vida primeiramente ao Senhor, eles dão a vida deles a nós. Irmãos, não tem como você relacionar com dinheiro, conforme essa igreja da Macedônia, se você não entregar a sua vida primeiramente ao Senhor. Lucas 14. O reino de Deus é para aqueles que renunciam tudo quanto têm. Não é assim, toda a riqueza que tem, é tudo quanto tem, muito ou pobre. Se é pouco é muito, se é rico, se é pobre, Jesus fala, é tudo quanto tem. A igreja da Macedônia era uma igreja alinhada com o evangelho do reino, de povo que tinham entregado a vida deles ao Senhor. Se a vida estava na mão de Deus, ficou fácil eles entregarem e pedir com muitas súplicas e rogos o direito de contribuir, o desejo e o direito de contribuir, porque eles tinham entregado a vida deles ao Senhor. Muitas vezes o sujeito se converte, ele se batiza, mas o bolso dele fica flutuando na lâmina d'água. O bolso não entra junto com a morte. Nós precisamos entender que nossa vida é toda do Senhor. Essa era uma igreja pobre e que nos ensina com essa profundidade, porque eles tinham entregado a vida deles integralmente a Deus. A vida financeira estava junto. E depois deram-se a si mesmo ao Senhor e a nós mesmos pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Irmãos, Paulo diz que essa graça da generosidade é parte do pacote da vida cristã. Ele não desassocia as coisas. É uma coisa só. É parte do mesmo evangelho, é parte da mesma conversão, é parte da mesma salvação. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo diz que o nosso amor é provado, se é sincero, se contribuímos. Parece que a gente esquece que isso está na Bíblia. Eu me recordo de uma vez conversando com um irmão, há muitos anos na igreja, sei lá, 15, 20 anos atrás. Um líder de igreja na casa me chama e diz: Edmar, tem um irmão que não concorda com dízimo. Eu falei: eu quero ouvir esse irmão. Fui conversar com esse irmão. E ele falou assim: não, eu não concordo com dízimo, porque isso não está no Novo Testamento, isso não está certo, eu não concordo com dízimo. Aí eu perguntei para ele: com o que você concorda? Aí ele disse: é com o que está na Bíblia. Aí eu disse a ele: eu também concordo com o que está na Bíblia. E eu concordo com você que a expressão dízimo não está no Novo Testamento. Mas a expressão contribuição com generosidade está. Aí eu te pergunto, querido, por que você não concorda com dízimo e concorda com contribuição e nunca contribuiu com nada? O seu problema é com a expressão dízimo ou o seu problema é com a avareza? Ele não tinha mais resposta para me dar. Porque o problema dele não era com a expressão dízimo. O problema dele é que ele não tinha convertido o bolso. Ele naquela época era um homem avarento. Então muitas vezes nós nos desculpamos para nós não sermos generosos de coração. Uns, a desculpa é a pobreza.
E os outros? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E Paulo agora usa um Jesus que esvazia da riqueza para enriquecer a mim. Ele fala, olha, Edmar, Jesus se fez pobre para te deixar rico. O que Paulo está fazendo com a gente? Está nos constrangendo, está produzindo um constrangimento no nosso espírito, porque ele me obriga a comparar o valor de Jesus com o valor de dinheiro. Ora, se Jesus esvazia, empobrece de toda a glória que ele tinha, infinita, para me enriquecer, me dar parte da natureza dele, como é que eu poderia dar uma tratativa para o dinheiro diferente que Jesus deu para si próprio? Então Paulo produz um constrangimento no argumento. Lembra do seu amado Jesus? Pois é, ele se fez pobre para que você enriquecesse. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não a só a prática, mas como querer, como convém isso. Então Paulo junta duas coisas, querer e fazer. Você faz porque você deseja fazer. Você deseja fazer, então você faz. Paulo não quer desanexar uma coisa da outra. Lá na frente vocês vão entender porque ele fala isso também. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes na prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Não apenas desejem fazer, façam. E façam conforme suas posses. Lembremos-nos de novo da viúva. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Aqui é para cima e é para baixo. Às vezes o que ele tem poderia ser muito mais generoso, mas não é. Às vezes ele não tem, mas quer produzir uma generosidade que ele não vai ser capaz de cumprir. Também não é. Ora, se a sua posse é para dar X, se a sua posse é para ser generoso com X, por favor, não diz que vai fazer com X, Y, Z. Porque, diz Paulo, não será aceita. Mas Paulo também disse, as suas posses é para você fazer com X, Y, Z, não dê X, porque também não será aceita. Agora você tem que perguntar, aceita por quem? Por aquele que sabe das suas posses. Porque aqui há outra coisa que nós precisamos reposicionar. Irmãos, eu nunca contribuí para homem. Eu sempre contribuí para Deus. Como Deus vai usar o que eu contribuí, não é responsabilidade minha. Eu sempre contribuí a Deus. Eu nunca dei um centavo para homem algum. Nunca. E nunca irei dar. Do ponto de vista da oferta, do ponto de vista da contribuição. Eu dou do outro ponto de vista. Eu quero fazer o bem, quero fazer outra coisa, aí eu dou. E quantas coisas nós temos dado, quantas coisas a minha querida esposa teve que esperar na nossa casa por fazer, porque a gente estava abençoando alguém, a construir uma casinha pequena para morar, a fazer o motor do carro, quantas coisas nós temos de experiência na nossa vida matrimonial, repartindo o que tínhamos com outros e esperando um pouco mais para poder possuir, porque a gente estava distribuindo conforme Deus havia nos dado, e nós podíamos esperar um pouco mais, podemos contribuir. Não é essa oferta que eu estou dizendo, não é esse tipo de contribuição que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da contribuição que Paulo está tratando aqui em Coríntios.
está ensinando a essa igreja como os macedônios tratavam o dinheiro, a vida pessoal. Por que tem que ser assim, conforme o que a gente tem, não conforme o que a gente não tem? Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Paulo não está querendo que aqueles que têm dê muito mais do que eles podem dar, para que aqueles que têm pouco não deem nada. Também Paulo não está querendo que aqueles que têm pouco se sacrifiquem tanto, porque aqueles que têm muito não querem dar o suficiente. Paulo disse, olha, tem que ter igualdade, para não ficar pesado para ninguém, para que seja bom para todo mundo, alívio para todo mundo. Irmãos, tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é nossa responsabilidade de contribuição. Independente das posses, se é muito ou é pouco, o que vai contar, se há no seu coração a abundância da generosidade. É isso que conta na palavra de Deus. É generoso ou não é generoso? É de coração ou não é de coração? Não é se é muito ou é pouco. Não é assim que Deus pensa. A mente de Deus é diferente e a gente está contribuindo a Ele e não a nós mesmos. De novo faço menção à viúva pobre. O que alegrou o coração daqueles todos que estavam dando a Deus, ali eles estavam levando ao Senhor, ao altar, foi a que deu menos numericamente, mas mais do ponto de vista do sacrifício, mas mais do ponto de vista da generosidade, do despreendimento pessoal. Aquilo comoveu o coração de Jesus, a ponto dele chamar a atenção e deixar escrito nos evangelhos, para que entendêssemos esse assunto. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, que de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então ele diz, olha, no presente, se você tem abundância e você contribui, aquele que tem falta é suprido. No outro momento da vida, aquele que tinha falta começou a ter abundância e também contribui, você que agora não tem mais abundância vai ser suprido por ele. Então ele fala assim, a vida muda, né? Toda vez que você está com tanta abundância. Então, tem vezes que você vai ter abundância, você seja generoso, porque aquele que tem falta vai ser suprido. Porque vai chegar um dia que aquele que tem falta vai começar a ter abundância e ele vai suprir você na sua falta. E ele fala, e assim haja igualdade. Quantos testemunhos eu tenho de irmãos que recebiam cesta do amor nossa. A igreja dava a cesta do amor. E aí chegava para nós com aquele coração jubiloso, obrigado por esses meses que vocês me supriram em minha casa, nos foi útil, nos abençoou muitíssimo, agora eu quero ter a bênção de ver vocês dando essa mesma cesta para outros, porque assim como foi bom para mim, eu sei que vai ser bom para os demais, porque eu não preciso mais da cesta do amor. É isso que tem que ser a igreja. Um suprindo as necessidades dos outros, e assim haja igualdade do ponto de vista da oferta, da contribuição, da generosidade na casa de Deus. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Que bênção a gente poder saber que na igreja nós podemos ver a administração financeira do ponto de vista da generosidade e sem avareza mundana, que é tão comum e presente por aí. Queria agora, para o capítulo 9, a partir do versículo 6, e afirmo isso, que aquele que semeia pouco, também pouco ceifa, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, eu sei que tem denominações e pastores que cometem o ridículo de ensinar as pessoas a fazerem negócio com Deus. Dá um tostão para ganhar 1 milhão. Eu não estou ensinando na igreja do Senhor a fazer negócio com o Pai. Eu estou ensinando biblicamente como é que a gente tem que fazer com a administração do nosso dinheiro, fugindo da avareza e tendo um coração grato e generoso.
fugindo da ingratidão e da avareza, e entrando no nosso coração a gratidão e a generosidade. Mas nós não podemos ocultar o fato de que Paulo usa a lei da semeadura para falar de como vai acontecer com aqueles que são generosos e aqueles que são mesquinhos. Paulo fala que aquele que pouco semeia, pouco colhe. E aqui eu respondo aquilo que disse no início da pregação. Porque por vezes as pessoas que menos têm, continuam nada tendo. Porque ele se esbarra na desculpa de não ter generosidade, porque não tem. Então nem aquela moeda que ele poderia ter plantado, ele tem coragem de plantar. Então ele não consegue usufruir da lei da semeadura e da colheita. Deus não tem problema em dizer assim, ó, se você semear, você vai colher muito. Ele não tem problema de falar isso, porque Ele preparou o nosso coração contra a avareza, porque Ele preparou o nosso coração contra a idolatria ao dinheiro, porque Ele preparou o nosso coração para sermos só do Senhor. Então Ele diz assim, olha, semeia que você colhe, tenha coragem de semear para que você colha. Eu acho importante, irmãos, a gente testemunhar de nossa vida pessoal, porque é importante para os irmãos que chegaram na história depois de 30 anos e não conhecem a verdadeira história. Irmãos, a mesma generosidade que havia no meu coração quando eu ganhava um salário comercial, é a mesma generosidade que tem hoje, não mudou. O que mudou são os valores, a generosidade não. Nunca fiz conta de dinheiro que era das minhas contribuições. E eu era um jovem recém-casado. A minha herança era um bujão de gás que meu pai tinha me dado. Sem gás. Vazio. Eu tinha todas as desculpas, como qualquer menino jovem casado, para dizer assim, não vou ser generoso para me poder comprar minha casa, para eu poder mobiliar minha casa. Não, não. Mas Eliane e eu sempre nos recusamos a fazer isso. Para a gente ter um coração dadivoso para Deus. É a maneira de eu dizer assim, Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos dá. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem nos suprido. Isso para nós basta, Senhor. Ter um coração generoso ao Senhor. Eu tenho dito ao longo da minha vida, eu nunca consegui devolver mais do que Deus me dá. Nunca dei conta de fazer isso. Porque Deus sempre cumpriu a sua promessa. Se você semeia, você colhe. Se você semeia, você colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, com abundância vai colher. Aí Paulo de novo vai falar de uma coisa chamada coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aí ele fala, mas não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe aquele negócio assim de você meter a mão no bolso doendo, sabe? Sabe aquela notinha que vai sair do seu bolso na hora de você contribuir, que dói teu coração? Deus não ama isso. Deus não tem prazer disso. Irmãos, coloca uma coisa na tua cabeça. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro da prata. Agora Deus quer que você tenha um coração generoso, porque Ele quer que você não seja escravo do seu dinheiro. Quando eu contribuo, eu estou dizendo a meu Deus, eu não sou escravo do dinheiro que você me deu. Eu não tenho problema nenhum, Senhor, em devolver parte disso, porque você é bom para comigo. E quantas pessoas são mesquinhas, ou quantos contribuem com um pesar no coração, achando que é muito. Imagina o Deus que te dá o tudo então, hein? Se você devolver um pedaço para Ele, é muito, e como é que deve ser o coração dele que te dá o todo? Imagina se Ele fosse te tratar conforme o que você faz. Estava lascado, né? Passaríamos fome. Então nós temos que reaprender a ter um coração alegre na nossa generosidade.
E repito, só é generoso e só contribui com alegria quem é desprendido da idolatria ao dinheiro, quem é desprendido do amor ao dinheiro, quem tem um coração grato, quem tem um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele dá. Esse contribui com alegria, conforme Deus tem lhe dado. Fico imaginando se minhas contribuições ao longo da vida se mantivessem nos mesmos patamares de quando eu comecei, nos valores nominais. Seria ridículo de minha parte, porque um pedaço de um salário comercial é uma coisa, agora um pedaço de uma retirada empresarial é outra. O pedaço de hoje é quantas vezes mais do que o inteiro que eu recebia no início. E como é que fica seu coração, Edmar? Alegre, eu queria ter mais ainda. Eu fico feliz em poder ter para repartir. Porque eu não sou escravo do dinheiro, porque eu não amo o dinheiro, porque eu tenho prazer em saber que o Deus que me deu dinheiro, Ele quer que eu vá para o céu, que eu ame a Ele mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Queria ter um filho desse, hein? Deus não se agrada daqueles que não dão com alegria. Vou te perguntar, qual que é o nível da sua semeadura? Como é que você tem semeado? Se aproxime de irmãos que semeiam muito e pede para ele te contar seu testemunho. E você vai ver que invariavelmente são pessoas prósperas. Invariavelmente são pessoas que têm muito. Deus está me lembrando de um exemplo aqui que aconteceu comigo, lá atrás, nessa questão de generosidade. Tinha um irmão que não tinha carro, eu queria muito que ele tivesse um carro. Só que eu estava vivendo uma crise financeira do tamanho do mundo, porque o Brasil estava passando por uma crise de desgramento. Época do Sarney, aquela confusão, confisco de boi, inflação exacerbada, aquela confusão toda. E Deus falou para mim, dê um carro de oferta. Eu fui lá e fiz um financiamento do dinheiro para dar o carro de oferta para o irmão. Aí eu te pergunto, você acha que eu levei prejuízo nisso? Você acha que eu fiquei mais pobre por causa disso? Porque eu paguei um financiamento para dar um carro de oferta, um carro de presente? Não. Você acha que algum dia na minha vida eu fiquei pensando como eu teria ficado se eu não tivesse dado? Não. Por quê? Porque é com alegria que a gente contribui. O coração é alegre, é saber que valeu a pena, que supriu a necessidade de alguém, que eu obedeci a voz do Messias, que eu me sacrifiquei para abençoar outro. Isso é bênção. Deus não se alegra com quem dá com mesquinhez, porque Deus sabe o tanto que Ele tem nos dado. Deus sabe bem disso. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como escrito está, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Graça que Deus nos dá, Ele faz abundar-nos nessa graça. Qual graça? De receber muito. Qual graça de fazer a semente multiplicar? Qual graça de você ter bastante? Mas só tem um jeito de você ter bastante, quando você semeia bastante. Qual que é o nível da semeadura? Vai ser o nível da graça. Por isso que é um ciclo vicioso, para o bem e para o mal. Para muito ou para pouco. É um ciclo vicioso quando você semeia pouco, colhe pouco. Mas também é um ciclo vicioso de quando você semeia muito, você colhe muito. E ao longo dos anos, você se torna uma pessoa muito bem sucedida, porque você foi obediente ao Senhor. Eu posso enumerar meus amigos em Cristo Jesus da época da minha conversão. Todos nós éramos quebrados, todos nós éramos paupérrimos, e todos nós ficamos prósperos.
Todos nós temos muito mais do que nós tínhamos, abundantemente mais do que nós tínhamos. Mas tem uma coisa que é parâmetro de todos esses irmãos, que eu me recordo aqui. Todos foram generosos a vida inteira. Todos foram fiéis nas suas contribuições, a vida inteira. Então fica difícil não cumprir a palavra na vida dessas pessoas. Bendito é o Senhor por isso. E Ele tem que ser glorificado mesmo. Aleluias. Versículo 10. Olha que bendito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Eu te pergunto, quem é que dá semente então? E quem é que dá pão? É você ou é Deus que dá? Você ou Deus que dá? Responde-me, por favor. Quem é que te dá a semente? É seu trabalho ou é Deus? Quem é que te dá o pão? É seu trabalho ou é Deus? Então ele diz assim, aquele que te dá a semente e aquele que te dá também o pão, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É aquele que dá que faz multiplicar. A quem ele multiplica? Aquele que é generoso, aquele que gosta de semear. É uma promessa. É uma promessa. Se você cumpre a sua parte, Ele tem prazer em cumprir a promessa. Aí você de novo precisa ser relembrado. Eu não estou falando de fazer negócio com Deus. Eu estou falando de ter o coração bíblico, de ter o coração de forma correta no tocante a como fazer gestão de dinheiro. É isso que eu estou ensinando. É isso que Paulo está nos ensinando. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a qual se faz por nosso intermédio. De novo, enriquecendo-vos em tudo, através de quê? Toda a generosidade que se faz por seu intermédio. E agora eu te falo, quem é que vai ser glorificado? Diz Paulo, sendo tributado graças a Deus, a glória sempre é dele, ele vai ser glorificado sempre, sempre, porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, a generosidade da minha contribuição serve para suprir as necessidades do santo e também glorificar a Deus. Bendito é o Senhor por isso. Versículo 13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís. Qual é a sua liberalidade para contribuir? Irmãos, a avareza te leva para o inferno. O avarento não herda o reino de Deus. E o avarento não se quantifica pelo valor que ele tem, que ele possui, mas pelo coração com que ele administra o dinheiro. O que vale mais para você? O que você possui, as riquezas ou o Senhor que te deu elas? Precisamos redescobrir o caminho abundante da semeadura, o caminho abundante da generosidade, o caminho abundante de ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Todo generoso, ele é grato a Deus. Todo avarento é ingrato a Deus. Porque o avarento parte do princípio de que ele não tem o suficiente. Que ele não precisa investir tanto no reino de Deus. Que ele não precisa ser tão pronto para abençoar. No fundo, ele tem amor ao dinheiro. E os pobres que aprendam conforme nós lemos no início.
irmãos que foram superabundantes em generosidade dentro da sua pobreza. Lembre que aquela moeda era a maior expressão de generosidade que uma pessoa podia fazer. E era apenas uma moeda, valor irrisório perto das ofertas que aqueles homens davam. Aí Jesus disse, eles dão daquilo que sobra. Quero concluir lendo esse texto, para que Deus fale com o nosso coração nessa noite, mais do que eu sei que Ele já tem falado e nos corrigido nessa noite. Lucas capítulo 21. É muito significativo Jesus parar para chamar a atenção deles para olhar essa cena, né? Lucas capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos, não existe um único texto no Novo Testamento que você vai ver Jesus ou os apóstolos mandando as pessoas vender tudo quanto tem e dar aos pobres. Não vai ter. O jovem rico, Jesus colocou como condição para entrar no reino de Deus e não para fazer parte do dia a dia de uma igreja. Mas a igreja do Novo Testamento foi uma igreja rica em vender e doar. Por que vocês acham que aquela igreja era rica em doar? Porque ela era uma igreja que tinha dado a vida deles completamente a Jesus. E quem doa-se a si próprio, o dinheiro está junto. É impossível você ser uma pessoa convertida a Cristo e manter-se refém ao dinheiro. Se isso aconteceu com você, tem algo na sua conversão que não foi absoluta ainda. Há algo dentro de você que você necessita se render à cruz de Cristo. Porque o avarento não vai para o céu. E o amor ao dinheiro é a espécie de todas as raízes de males na terra. Deus não quer que a gente ame o dinheiro. E Deus não quer que a gente seja avarento. Deus quer que a gente aprenda a ter um coração dadivoso. Um coração generoso, independente da quantidade das nossas posses. Irmãos, essa igreja contribuía regularmente. Como disse a vocês, tem vários textos que eu passei. Mas era uma igreja que de antemão separava para ofertar ao Senhor aquilo que eles tinham que dar ao Senhor. Quantos irmãos que não contribuem porque não tem controle financeiro? Quando vai pensar na contribuição, não sobra dinheiro para pagar as contas. Aí ele vai entrar na desculpa e no vício de não contribuir porque não sobra porque não contribui. É um vício de não semear e de não colher, de não semear e de não colher, de não semear e de não colher. Porque você não aprendeu a ter uma vida correta do ponto de vista do Senhor. Na minha experiência cristã, eu nunca fiz conta do dinheiro da minha contribuição. Nunca fiz conta. O que entra, essa parte nunca foi minha. Então eu nunca fiz conta com ela. Ela já era abatida na entrada. Deixava a primícia para o Senhor. Porque eu sei que aquele que não semeia não colhe. E eu sempre tive um coração grato a Deus. Quando eu vim para a vida da igreja, eu entrei com a cara, a coragem, uma calça jeans e 2 camisetas. Então eu tinha que ter entrado com tudo, né? E conforme Deus foi me dando, eu mantive o mesmo coração de fidelidade e de gratidão, porque o que Ele foi me dando foi por acréscimo, não porque eu mereça coisa alguma. Veio das mãos dEle, é justo que Ele receba tudo de volta. Não apenas a minha vida, não apenas meu coração, mas todas as coisas que Ele me dá junto. Um dia eu estava conversando com um irmão sobre esse tema. Normalmente são irmãos que são avarentos, que chamam pastor para bater papo sobre isso, né? Que não querem contribuir. No final é isso, que não está afim muito de contribuir. Aí ele começou a colocar muitos questionamentos. Aí eu falei assim para ele, querido, eu vou ser bem honesto para você. Acho que dentro da sua cabeça tem uma coisa errada.
Porque você confia a sua vida aos pastores. Você confia o destino da sua vida cristã aos pastores. Aconselhamento, pastoreamento, tudo. E você fala para mim que não confia teu dinheiro. Então você está dizendo para mim assim, o teu dinheiro vale mais do que você. Tem alguma coisa muito errada dentro do teu coração. A tua vida é muito pequena perto do seu dinheiro. O seu dinheiro tem mais valor do que você. Eu disse para ele assim, o dia que eu desconfiar de alguém para cuidar do meu dinheiro, como eu poderia confiar nele para cuidar da minha vida? Não tem alguma coisa errada na tua cabeça, querido? Você não acha que você está descompassado em relação à Bíblia? E quantas pessoas entram nesse engano de Satanás, de desconfiar daqueles que administram o dinheiro, e confia naquele que administra a vida? Não é uma loucura uma coisa dessa? Teu dinheiro não vai para o céu, quem vai para o céu é você. Como é que eu posso confiar em alguém que vai cuidar da minha vida, e ele não é confiável para cuidar do dinheiro que eu contribuo? Só Jesus para nos livrar dessa mesquinharia, só Jesus para nos livrar desse coração adâmico de colocar nosso coração nas incertezas do dinheiro e da riqueza. Que Deus nos ajude a reposicionar nossa mente e nosso coração. Todo o ensino visou uma única coisa: usarmos termos bíblicos, mas não mudar nosso coração generoso. O nosso coração tem que continuar sendo generoso, independente do termo que iríamos usar. A generosidade é parte da essência do meu coração, e não do termo. Se vai ser contribuição, se vai ser oferta voluntária, se vai ser, para mim não importa, o que importa é que eu vou continuar sendo generoso nas minhas contribuições e fiel nas minhas contribuições, porque isso é bíblico e eu quero viver e gozar das bênçãos que a Bíblia promete àqueles que são generosos. Amém, irmãos? Amém mesmo? Vamos curvar a cabeça e orar um pouquinho? Senhor amado, o apóstolo nos ensinou que deveríamos ensinar todo o conselho de Deus, nada podia ficar fora. E Pai, quero que meus irmãos sejam tão abençoados quanto eu tenho sido na minha vida financeira. Senhor amado, estou repartindo com os meus irmãos parte da minha fidelidade para com o Senhor, da fidelidade que minha esposa e eu tivemos contigo desde o início de nossa vida matrimonial, Senhor. Desde quando nós te conhecemos, Pai. E isso tem redundado em abundância de prosperidade em nossa casa. O Senhor tem sido tão bom com a gente. E a gente está mostrando, através da palavra, que isso é fruto de um coração que obedece ao Senhor, de um coração grato, de um coração generoso, de um coração que tem disposição de amar ao Senhor mais do que as posses. Ajuda os meus irmãos, Senhor, a serem livres da avareza, porque o avarento vai para o inferno. A serem livres da ingratidão, porque o ingrato, ele olha para o Senhor e desconfia do Senhor e não se satisfaz com aquilo que o Senhor dá a eles. Livra os meus irmãos desse pecado e que nessa noite o Senhor venha consertar nossos corações como congregação e sejamos homens e mulheres extremamente generosos na sua casa, Senhor, porque tem muitos que precisam de nossas contribuições, muitos que necessitam, ó Deus, das nossas contribuições, para que não tendo nesse presente momento, não venham ter faltas, porque serão supridos com a nossa abundância de contribuição. Nos ajuda assim, Pai, para o louvor da sua glória, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.